Amém, queridos? Muito bom vê-los amados aqui. Quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos adorar o nosso Deus, orar, falarmos com o nosso Pai e agradecer. Seja bem-vindo você que está conosco aí pela internet. Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? E nesse momento que nós estamos aqui para render o louvor, a honra e a glória ao nosso Deus, além de estarmos orando para Deus abençoar esse momento aqui em culto, mas eu queria que você, aí no seu coração, onde você está, na sua casa, aqui no templo, que possamos orar por pessoas que têm perdido, pessoas da sua família, estão em luto, seja pelo Covid-19, seja por outro tipo de enfermidade, mas somente aqueles que passam por isso sabem como é difícil, como é duro recomeçar, como é duro voltar a dar os passos, voltar a caminhar. É só o Senhor, só a mão dele. E nesse momento existem pessoas sofrendo, existem pessoas chorando, existem pessoas com saudade, existem pessoas que passam dias difíceis, dias que é só o Espírito Santo do Senhor para trazer o consolo, a direção, o conforto. E eu quero que nesse momento você ore, aí na sua casa, aqui no templo. Vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer porque estamos aqui na tua casa, Pai, para prestar o louvor, a gratidão, a honra ao teu nome. Como é bom estar aqui, Senhor. Realmente isso que nós falamos não é palavras de efeito ou palavras, ó Deus, que estamos acostumados a falar isso, não, Senhor. Realmente é prazeroso estar aqui em comunhão com os irmãos, presencialmente, também, ó Deus, virtualmente, é maravilhoso. Eu quero te agradecer, porque hoje os templos estão com as portas abertas para, juntos como igreja, num só lugar, prestar a honra, a glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, por isso. E eu lhe peço que o Senhor venha abençoar aqueles que estão vivendo dias de luto, Senhor. Pessoas que estão morrendo, pessoas que o Senhor tem chamado, e ó Deus, pessoas que têm ficado sem o seu pai, sem a sua mãe, sem o esposo ou a esposa, sem os filhos, pessoas que têm perdido, pessoas que amam, ó Pai. Que a tua mão venha entrar com o teu consolo, o teu cuidado, o teu refrigério, que o teu bálsamo venha ser derramado sobre cada dor, ó Deus, no coração. Deus, e abençoa aqueles que estão agora na UTI, Pai, lutando, às vezes entubados, ou prestes para ser entubados, Senhor, às vezes no oxigênio, às vezes esperando uma vaga na UTI. Deus, quantas pessoas aqui de perto, da nossa região, ó Pai, estão passando por isso. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de cada família, tem compaixão, Senhor, daqueles, ó Deus, que estão ali nos hospitais. Oh Pai, vai dando sabedoria, entendimento para os médicos, para os cientistas, para os químicos, farmacêuticos, Pai, aqueles que mexem nessa questão, ó Deus, de remédios, que o Senhor venha dar a tua sabedoria, Senhor, que essa vacina venha acelerar no nosso país. E te agradeço por aqueles que já foram vacinados, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no meio da nossa saúde, mas pedimos isso, que a tua mão venha continuar abençoando, que a tua mão possa continuar abrindo o mar, abrindo portas, para que, ó Deus, dia após dia, a situação de saúde do nosso país possa melhorar, Senhor. Assim oramos, assim, ó Deus, colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, abra a tua Bíblia em nome de Jesus, lá em Salmos. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Salmos capítulo, nós vamos ler aí a palavra do Senhor. Salmos 124. Abra aí a sua palavra, a sua Bíblia Sagrada. Eu queria agradecer muito, irmãos, os irmãos aqui da igreja, aqueles que também não são da igreja, pessoas que nos ajudaram, pessoas que não são nem irmãos em Cristo, mas nesse período aí de Covid que a minha esposa passou, nós recebemos assim tantas manifestações de amor, de carinho, de amizade. Então assim, nós só queremos agradecer, né, aos irmãos, cada um que fez algo por nós, aqueles que oraram, aqueles que perguntaram, aqueles que mandaram uma mensagem, aqueles que levaram algumas coisas gostosas lá para a gente comer, e como estava bom, como estava gostoso. Então eu quero agradecer do fundo do meu coração. Deus possa abençoar. Graças a Deus os meninos estão bem,
A molecada tá tudo jóia. Eles não pegaram o Covid, né? Fizemos o teste, eles não pegaram, eu também não peguei, só a Ana que pegou, mas graças a Deus ela também já saiu de quarentena e ainda se sente um pouco fraca, dor de cabeça, mas está melhor, né? Hoje arriscou até passar pano lá em casa e lavar lá a cozinha, ficou um pouco meio cansadona, mas está dando os primeiros passos. E essa é uma vida de recomeço, né, irmãos? A nossa vida é assim, paramos em algumas coisas, mas vem o Senhor nos dá força para continuar recomeçando, para continuar dando os primeiros passos, e louvado seja Deus por isso. Então, aqui minha palavra de gratidão, gratidão mesmo, por tudo que os irmãos fizeram, pelas orações, pelo cuidado. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor. Salmo 124, irmãos, diz assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel, que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quantos homens se levantaram contra nós? Eles nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encoberto, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Como um pássaro, escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Lindo isso, né, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Olha que coisa mais linda, né? Vê se não for o Senhor. Se não é o Senhor, olha, não sabemos o que seria de nós. E Israel aqui também agradece a Deus. Davi também nos seus cânticos e poesias, ele também cantava agradecendo ao Senhor. Então, que em meio a tantas coisas que nos rodeiam, de situações tão difíceis, vamos agradecer, irmãos, porque Deus tem protegido, Deus tem feito, Deus tem guardado a gente, e se somos guardados, não é porque somos melhores ou somos mais espertos, não, porque foi o Senhor, amém? Tudo que acontece de bom na nossa vida é o Senhor, e tudo que acontece de ruim também na nossa vida, também é o Senhor, amém? Amém, que eu ouvi um amém, eu achei que não ia ouvir um amém, né? Porque nas coisas ruins, né, às vezes nós não queremos, mas a Bíblia fala que todas as coisas ele coopera para o bem. Não que Deus faz coisas ruins para os seus filhos. Os filhos acham que as coisas são ruins, mas tudo que Deus faz é um propósito, tudo que Deus faz tem um porquê, tudo que Deus faz é bom. Até aquilo que nós não gostamos é bom, mas nós achamos que é ruim. Mas é bom, e Deus faz tudo, e fez tudo, e vai continuar fazendo tudo por nós, amém? Vamos adorar esse Deus maravilhoso, né? Graça e paz, irmãos, amém? Vamos adorar o nome do Senhor então. Deus, Ele é o nosso Pai. Ele é aquele quem nos ajuda, é aquele quem está presente nas nossas vidas. Como aqui o pastor já disse, em todos os momentos. Às vezes somos mais sensíveis e conseguimos observar e ver a sua presença pela fé. Mas muitas vezes, quando as coisas estão difíceis, parece que Deus está longe, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. É isso que talvez rodeia, que permeia no nosso coração. Mas Deus é um Deus presente, nós temos um Pai presente em nossas vidas. É Ele quem nos ajuda todos os dias. Diz a Bíblia que é pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã que eu e você não somos consumidos, tragados por esse mundo tão mau a qual vivemos. Que você possa louvar a Deus em nome de Jesus. Essa canção diz: Abba Pai. Ele é o nosso Pai. Ore a Ele essa canção, dizendo o quanto Ele é precioso para você, o quanto Ele é importante na tua vida, o quanto eu e você dependemos dEle em todos os momentos. Se nós tivéssemos sensibilidade para realmente
praticar em todos os ambientes a vontade do nosso Deus. Com certeza seríamos bem-aventurados em tudo que faríamos. Felizes significa a palavra bem-aventurado. Cantemos a Ele em nome de Jesus. Deus é aquele quem nos sustenta. Deus é aquele quem realmente a cada dia demonstra sua misericórdia pelo seu povo. E essa próxima canção que nós vamos cantar ao Senhor fala de fé. Necessário totalmente, principalmente para o dia que estamos, para o dia ou para o momento em qual estamos vivendo, como aqui foi dito. Você que está aqui presente, você que nos assiste aí pela live, esteja passando por um momento onde é somente a fé que tem te sustentado. A fé, ela é algo realmente sobrenatural, pois a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, mas a prova das coisas que não vemos.
Olha que interessante. Não é algo que os nossos olhos contemplam. E nesse mesmo livro de Hebreus, no capítulo 12 para frente, lá no versículo 2, a Bíblia ali diz que os nossos olhos, independente das situações, precisa estar fitos em Cristo Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé. No capítulo 11 ele diz que precisamos ter fé. No capítulo 12 nos ensina a manter os nossos olhos naquele a qual tem a condição de aumentar a nossa fé, caso a nossa fé seja pequena ou nos falte. Foi assim que os discípulos falaram a Jesus quando estava aqui, dizendo: mestre, aumenta-nos a fé. E querido, há circunstâncias das nossas vidas que é só pela fé mesmo, é só pela graça de Jesus. E no mesmo livro de Hebreus, no capítulo posterior, no capítulo 13, versículo 8, ali diz que Deus ele é o mesmo de ontem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se você nunca leu Hebreus, eu convido você a lê-lo inteiro. Que livro tremendo e maravilhoso. Um livro onde começa a trabalhar principalmente esse lado nosso de confiança em Cristo. E amados, nós precisamos confiar. E uma das figuras que nós temos falado aqui sobre confiança é soltar o volante da nossa vida e deixar que Jesus comece a tocar nesse volante e direcionar a nossa vida para onde Ele quer que vamos. Isso é uma prova de fé. Que nessa noite o Senhor possa continuar pelo Seu Espírito Santo que em nós habita, trabalhar em nossos corações pela Sua palavra, trazer ao nosso coração, à nossa mente, que precisamos crer que Ele é o mesmo, que Ele tem todo o poder para mudar toda e qualquer circunstância que possamos estar ou não vivendo. Talvez você que está aqui nessa noite está tudo bem com você, mas se você conhece alguém lá no seu trabalho que para ele não está bem, você que está nos assistindo, talvez na sua casa não está indo bem, e nesse momento eu convido você então começar a olhar não as circunstâncias, mas manter os seus olhos fixos naquele que tem todo o poder, inclusive para nos aumentar a fé, crendo que Ele continua o mesmo. E se Ele continua o mesmo, Ele pode sim operar um milagre maravilhoso na sua vida, na sua família. Amém, irmãos? É isso que vamos cantar, rompendo em fé.
dia, a cada dia viver rompendo em fé. Você pode se assentar no nome de Jesus. Irmãos, esse é o nosso desafio, continuarmos rompendo em fé. Independente daquilo que vivemos, passamos, mas precisamos continuar recomeçando, caminhando em meio às adversidades e barreiras que nós passamos. Porque o Senhor, Ele nos ama, o Senhor está conosco e Ele luta com nós. E luta por nós. Como lemos os Salmos aqui, Salmo 124. Ah, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Em outras palavras, nós estaríamos fritos. Mas a misericórdia dele é infinita. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 19. E nós vamos ler a partir do versículo 24. Nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, e ver realmente como o Senhor é, como o Senhor age, como o Senhor tem misericórdia. E se não fosse o Senhor, em meio, sabe, ao caos, ao mal da humanidade, Deus, Ele sempre entra com a sua providência e cuidado. Irmãos, nós passamos sim momentos de injustiças, momentos em que a gente vê como se fosse Abacuque no seu tempo, vendo que os maus estão prevalecendo sobre os bons. A gente vive sim indignado. Nós olhamos aí na televisão e nas redes sociais, há uma briga, não é verdade? Uma briga, contenda, um querendo destruir o outro, um querendo puxar o tapete do outro, e temos a nível de política em que nós vivemos. E parece que muitas vezes, nós estávamos conversando esses dias, eu lembro, acho no meu trabalho, eu falei assim, olha, tem gente que nessa pandemia, infelizmente, que quebrou, que fechou portas, né? Fechou a sua empresa. Mas tem pessoas que nessa pandemia ficaram milionários, né? Então a gente vê que de um lado de um jeito, do outro lado uma coisa meio esquisita, meio complicada. Não que a pessoa não possa ficar milionário, mas eu acho que não da maneira como tem sido, às vezes explorando, às vezes tirando couro, né, das pessoas e por aí vai. E aí nós olhamos essas coisas acontecendo na nossa nação e às vezes achamos que o Senhor, Ele fica de braços cruzados. E achamos que o Senhor, Ele não age, às vezes achamos que o Senhor não entra em algumas coisas que se passa no mundo. Mas o que Deus entra, irmãos, é quando o povo dele começa a clamar. Amém, queridos? Deus, Ele entra assim, ó, vemos aqui Davi falando, se não fosse o Senhor, quando os inimigos se levantavam. Olha, se não fosse o Senhor nos livrar quando as torrentes vieram sobre nós. Se não fosse o Senhor. Então o Senhor, Ele age. Quando Ele vê o seu povo clamando, quando Ele vê o seu povo pedindo misericórdia, compaixão. E quantas pessoas têm orado por esse momento de pandemia, pedindo a cura, pedindo vacina? Pois bem, graças a Deus, a vacina saiu. Graças a Deus, pessoas já têm sido vacinadas, né? Alguns irmãos aqui na igreja já foram, né? O casal abençoado aí já foi, né? O irmão João, a irmã Cleusa já estão ali, 0 bala. A gente passa um pouco mal, né, irmã Cleusa? Algumas vacinas, mas está vacinada, né? Graças a Deus. E eu fui levar a Ana ali no posto, e aí o pessoal estava tomando vacina. Olha, mas estava dando volta quase ali perto da porta da escola da Benta ali, né? Do posto ali, gente, mas quanta gente! Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, porque a resposta das orações, resposta das nossas orações, do nosso clamor. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que o Senhor, Ele entra sim para lutar a nosso favor quando clamamos. Nós não podemos nos esquecer disso. Seja qual for a sua luta. E às vezes você pode pensar, Deus não se envolve com isso aí não. Deus não tem nada a ver isso com Deus. Clama, meu irmão. Clama. Nós acabamos de cantar aqui, Abba Pai. Senhor, Paizinho, Paizinho, meu Pai, me ajuda. Entra com providência. E há um homem na palavra de Deus, chamado Abraão. Todos aqui conhecem
aqueles que estão em casa também conhecem, conhecido como o pai da fé. E Abraão, irmãos, em alguns pedidos que ele colocou diante do Senhor, e em alguns momentos ele nem chegou a pedir, mas o Senhor veio com algo para ele que ele não chegou a pedir. Mas enfim, em um certo momento da sua vida, ele faz um pedido a Deus. Deus havia falado para Abraão, que era um homem que caminhava com Deus, que estava com ele. Abraão disse assim: Senhor, Deus falou assim para Abraão: Abraão, eu vou destruir uma cidade chamada ali Sodoma e Gomorra. Eu vou acabar com aquilo ali. E aí Deus fala o porquê. Ele fala porque o clamor do meu povo, o clamor de muitas pessoas tem chegado até a mim. E então eu vou destruir essa cidade. Essa cidade era uma cidade totalmente pervertida. Essa era uma cidade na qual eles viviam distante de Deus, não obedecia a Deus. Havia como se fosse o tempo que nós estamos vivendo. Casos de homossexualismo, caso na qual não havia um padrão familiar, como nós temos hoje. Por enquanto estamos tendo esse padrão colocado pelo governo hoje, homem com mulher, filhos, etc. Papai, mamãe e filhinhos. Mas hoje nós podemos ver em redes sociais, existem já vários tipos de gêneros, que você escolhe aquilo que você é, né? Aquilo que você se identifica. Se você é homem e gosta de homem, tem lá. Se você é mulher e gosta de mulher, tem lá. Se você é homem, mas gosta de homem e de mulher também, tem lá. Se você é homem, mas gosta também de homem, gosta também de mulher e gosta também de crianças, tem lá. Dá para ficar abismado com isso ou não? Sim ou não? É claro. Há uma lei aí que estão tentando colocar a pedofilia como que não é crime, é uma doença. E isso vai se tornando normal, isso vai se tornando cada vez... O que tem? Nada a ver, não tem nenhum problema. Isso é um mundo pós-moderno. A modernidade prega isso em mundos desenvolvidos. Isso aí já não é mais um tabu. Chamam isso de tabu. Tabu. Então, tudo isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje não é novo, irmãos. Não é novo. Não é nada novo. A Bíblia já nos ensina isso lá em Eclesiastes, que debaixo do sol não há nada novo debaixo do sol. As coisas só se repetem de tempo em tempo, com gerações diferentes, mas o ser humano é o mesmo, é mau, é obstinado, é desobediente, tem a tendência com o coração de viver longe de um padrão, da direção, por aí vai. Por aí vai. O ser humano é assim, nós somos assim. E aí então, não é diferente dessa cidade chamada Sodoma e Gomorra, onde também havia isso. As pessoas ali viviam praticamente orgias e orgias, enfim, era algo que trazia nojo aos olhos de Deus. E a palavra de Deus fala que o clamor desta situação chegou aos ouvidos de Deus. Chegou aos ouvidos do Senhor. Mas o interessante, irmãos, é ver que quando um clamor chega até aos ouvidos do Senhor, ele não fica de braços cruzados. Vamos ler o versículo 13 do capítulo 19, antes de lermos o 24. Diz assim o versículo 13: pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Então Deus já havia falado para Abraão que iria destruir essa cidade. E aí Abraão se coloca diante de Deus como um intercessor, porque ele tinha um sobrinho chamado Ló. E esse sobrinho chamado Ló, ele estava nessa cidade lá de Sodoma e Gomorra.
E aí então, quando Abraão sabe que Deus então vai destruir aquela cidade, ele entra pedindo para Deus: ô Senhor, mas deixa eu perguntar algo para o Senhor vai destruir, o Senhor é soberano, amém, eu aceito a vontade do Senhor, mas posso te perguntar um negócio? Não pode. Se tiver 50 justos lá, se tiver 50 pessoas naquela cidade que é temente ao Senhor, que te adora, diferente daquelas pessoas que vivem lá, o Senhor vai destruir aquela cidade inteira. E aqueles 50, como é que vai ficar? E aí então Deus fala: não, Abraão, tudo bem, se tiver 50, eu também, então eu vou poupar esses 50, não vou destruir todo mundo não. Mas Abraão sabia que não tinha 50, e ele vai caindo o número. E se tiver 40, aí Deus fala: tá bom, não vou destruir. Mas não tinha 40. Ele fala: se tiver 30, tá bom, não vou destruir. Mas ele sabia que também não tinha 30. Ou seja, dos 50 acaba no 1, que é o Ló, o seu sobrinho. E ali então, Deus, por causa desse pedido, dessa intercessão, dessa oração, desse clamor que Abraão pede para o seu Deus, Deus então envia 2 anjos lá nessa cidade de Sodoma e Gomorra. Essa história começa no início do capítulo 19. Essa cidade era tão assim pervertida que chegou esses 2 homens ali em Sodoma e Gomorra na casa de Ló. Ló era ele, a sua esposa, e ele tinha 2 filhas. E quando os vizinhos de Ló viram 2 homens entrando dentro da casa de Ló, as pessoas já ficaram com os olhos grandes e falaram: opa, carne nova no pedaço. E os homens que estavam ali viram aqueles 2 homens entrando e bateram na casa de Ló: opa, tem 2 homens aí, chama eles aqui que nós queremos ter relações sexuais com eles. Homem com homem. E aí Ló: não, pelo amor de Deus, esses homens aqui é diferenciado. Ou seja, não é igual a eles. Mas o interessante, irmãos, que nós precisamos tomar muito cuidado aonde nós estamos, com quem estamos, para não nos habituarmos e não pegar, sabe, o jeito deles, jeito de pensar, jeito de agir, jeito de ser, jeito de se identificar. Porque é interessante que quando Ló sai da sua casa para conversar com esses homens que bateram na casa dele e que queriam chamar aqueles outros homens para ter relação com eles, Ló chama essas pessoas de irmãos. É interessante isso, não é? Mas aí você pode perguntar: mas espera aí, Abraão não chamou Ló de justo? Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, quem nós somos, de não sermos influenciados. O mundo jaz do maligno. O inimigo opera nesse mundo. Mas nós precisamos nos lembrar que nós não somos desse mundo. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Por isso que lá o apóstolo Paulo fala em Romanos que nós devemos não nos conformar com esse mundo, mas transformar a nossa maneira de pensar conforme a palavra de Deus e não conforme o mundo dita as regras. Então, aonde nós estamos, nós não podemos ser influenciados pelas pessoas, mas pelo contrário, nós precisamos influenciá-las, sendo sal da terra, luz do mundo. É isso aí, né? Os jovens aí, né? Sal da terra e luz do mundo. Influenciar. Ser sal, salgar. E não ser salgado pelo tempero do mundo, mas salgar o mundo com o tempero da vida eterna. Interessante que Ló chama esses homens lá de fora de irmãos. Estranho isso, não é? Esquisito isso. A ideia de palavra irmão é algo que você se assemelha igual a ele. Você se considera igual a ele. Você, estamos junto, irmão. Ou seja, você compartilha das mesmas coisas dele em algumas áreas da vida, né? E Ló chama esses homens de irmãos. E aí então Ló fala assim para eles: não, aqueles homens não. Olha, eu tenho 2 filhas aqui,
virgens, que não tiveram ainda encontro com homens, toma elas. Fazem com elas o que vocês quiserem. Olha só a proposta do Ló. Mas depende aonde nós moramos, nós residimos. Às vezes nós somos influenciados a viver, a fazer a mesma coisa que as pessoas fazem. E às vezes achamos normal, nem tem nenhum problema. E a gente vai se adaptando. Como se fosse um camaleão, né? Que vai ali mudando de cor, vai mudando, dependendo do ambiente que ele tá de um jeito. O outro ambiente que ele tá muda de cor de outro jeito. Às vezes nós somos assim. E aqui Ló acaba oferecendo então as filhas. Mas eles não quiseram as filhas deles. Olha só o tamanho do pecado, da sujeira do pecado que Sodoma e Gomorra estava envolvida. Esses homens descartaram, sendo homens, descartaram duas moças que ainda não tinha relação com ninguém, para querer ter dois homens. Então, os irmãos estão entendendo que choque, que coisa? Peraí, é isso. Sodoma e Gomorra era isso. O normal não era normal. O normal de Deus era anormal. E o anormal de Deus, o errado de Deus, aí que era gostoso e normal e uma delícia para os sodomitas. E o clamor de algumas pessoas clamando a Deus por essa cidade, o Senhor entrar com justiça, o Senhor entrar com provisão, com cuidado, chegou até o Senhor, e o Senhor agora vai entrar com providência. E qual é essa providência? Quando esses homens chegam até ali, a palavra de Deus fala então que eles insistem, não querem as filhas. E aí o interessante é que esses dois homens que chegam ali na casa de Ló, fala assim, não, Ló, eles foram tão insistentes que quando Ló abre a porta, eles garram Ló e tentam puxar, e aí há aquela questão tipo braço de corda de ferro, né? Aquele negócio que puxa de um lado, puxa do outro. E aí eles puxaram Ló para dentro de casa. E aí então eles clamam a Deus, e aqueles homens que queriam pegar eles ficaram todos cegos, para eles não verem a casa, a porta da casa, a janela da casa, para tentar invadir. Esses homens de Deus então clamam ao Senhor, e esses homens ficam cegos. E o interessante é que quando eles ficam cegos, a palavra de Deus fala que todos ali ficam cegos. Diz lá, desde os pequenos até os grandes. Irmãos, isso é um horror. Desde os pequenos até os grandes. Repete comigo. Desde os até os. Olha o que era Sodoma e Gomorra. As crianças cresciam num ambiente assim, ensinadas assim, que era normal. Então crianças estavam ali na casa de Ló, os pequenos, também querendo ter relação com esses homens. E até dos grandes, idosos. A Bíblia não cita a idade deles. Dá para entender o que era Sodoma e Gomorra? Choca isso com a gente, não é? De ouvir um lugar assim, uma cidade assim, ou um bairro assim. Você gostaria de morar num bairro assim? Você gostaria de morar numa cidade assim? Onde você, para entrar dentro de casa, você tinha que entrar correndo para ver se ninguém vê, porque senão vai que alguns homens pegam você e arrasta você para matar os seus desejos carnais. Sodoma e Gomorra era desse jeito. Era desse jeito. E Ló parece que meio se adaptando a essa cidade. Toma minhas filhas aí. Olha, não, esses homens aqui não. Irmãos,
Parece que a gente vai se adaptando, vai se encaixando, vai se moldando, se não tomarmos cuidado com aquilo que é fora da direção de Deus. Mas a palavra do Senhor fala então algo interessante no versículo 24. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Capítulo 19, a partir do versículo 24. Então, da sua parte, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda a planície, todos os moradores da cidade, e o que nascera da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás, e transformou-se numa estátua de sal. Abraão, levantando-se de madrugada, e foi ao lugar aonde havia permanecido em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia uma fumaça como de uma fornalha. Amém, meus amados? Amados, isso foi o que aconteceu após o livramento que Deus deu a Ló e as suas filhas. Esses dois homens chegaram na casa de Ló. Para quê? Enviado por quem? O nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Você crê quando você está em apuros? Você crê quando você está enrolado? Você crê quando você está longe da direção de Deus? Deus manda alguém para abrir os teus olhos. Quantos creem nisso aqui? Levanta as mãos. Eu creio. Sabe quando você está se adaptando também a viver longe da direção de Deus? O Senhor manda alguém para abrir os olhos. O Senhor manda alguém para te chacoalhar. Porque Ele nos ama. Amém? Ele nos ama. Ele quer o nosso melhor. E aí então esses dois homens vão lá. Enviado por Deus. Avisa lá a Ló e a sua família que eu vou destruir aquele lugar. E é para eles saírem de Sodoma e Gomorra, daquela cidade. Porque eu vou destruir tudo. Porque o clamor dos meus filhos subiram até a minha e agora eu vou agir. Então Deus tem o tempo dele agir. Você acha que Deus não sabia quanto tempo Sodoma e Gomorra vivia daquele jeito? Claro. E ali o Senhor entra com a providência, no momento dele, na hora dele. Mas vai lá, eu quero poupar Ló, porque o meu amigão do peito, que segue a minha direção, o Abraão, me pediu. E um pedido de Abraão é difícil de falar não. Algumas coisas, Deus também fala não. E puxa a orelha de Abraão, algumas coisas que ele errou, se precipitando, dando ouvido à sua esposa quando não era para dar. Mas ele paga um preço por isso. Mas enfim, aí então Deus envia esses homens chegam lá e falam assim: Ló, nós viemos aqui por Deus. É o seguinte, Deus vai destruir a tua cidade por causa do pecado. E ele pediu para vocês saírem daqui. E esses homens perguntam para Ló: olha, você tem genro? Não. Tenho, minhas filhas têm um genro, sim. Então vai lá avisar. Aí Ló sai meio escondido dos homens, né? Para os homens não pegarem ele. E vai lá. E o interessante, o genro de Ló, você lê isso no capítulo 19. O genro achava que Ló estava brincando. Como assim essa cidade vai ser destruída? E o interessante é que a palavra do Senhor fala então que Ló vai embora. Ele deu um recado. Chega em casa. E a direção do anjo é assim: vocês vão sair dessa cidade. Vocês vão para o monte. E aí Ló fala assim: olha, mas para o monte, e se o fogo chegar até no monte e a gente morrer ali, enfim. Nós não podemos ir para aquela cidade pequenininha, e é perto daqui, chamado Zoar. Deus então permite. Não, tudo bem. Pode ir para lá. Só que os homens de Deus deu a direção para eles. Olha, vocês vão embora, mas não vão olhar para trás. Vocês não olham para trás. Ok, essa foi a ordem, essa foi a direção. Não olham para trás. E aí então, o Senhor
faz a família de Ló, somente a sua esposa, Ló e as suas 2 filhas. A Bíblia não fala o nome delas. E eles saem de Sodoma e Gomorra. Então eles estão caminhando, deixando tudo para trás, deixando a sua história, os seus bens, deixaram tudo e saíram para Zoar. E quando eles saem, no meio da caminhada, o significado do nome dessa cidade, Zoar, significa pequeno, insignificante. Com certeza era uma cidadezinha que nada de bom, de produtivo, de cidade grande, ali não tinha. Era uma cidade pequena, insignificante. Mas era lá, no lugar pequeno, insignificante, que eles iam encontrar refúgio, proteção, cuidado. Às vezes nós desprezamos as coisas pequenas, insignificantes. Mas o Senhor usa cada uma delas. Quando estão entendendo, diga amém. E é para lá que eles vão, Zoar. Enquanto eles estão caminhando, a família de Ló, de repente, no meio dessa caminhada, no meio desse trajeto, quem que olha para trás, irmãos? Quem que olha? A mulher de Ló. Essa tal da mulher de Ló nem recebeu nome, né? Ficou só a mulher de Ló. Nem nome ela não, né? A mulher de Ló. Ela olha para trás. Qual era a direção dos homens de Deus? Não olhem para trás. Caminhem para Zoar, para o lugar insignificante, para o lugar pequeno. E que é lá que vocês vão encontrar proteção, refúgio, cuidado. Mas não olham para trás. E a tal da mulher do Ló, a mulher sem nome, né? Olhou para trás. O que aconteceu com ela, irmãos? Fala aí para nós. O que aconteceu com ela? Como? Estátua de sal. Quem gosta de um bom churrasco, convide uma mulher de Ló para ir no churrasco, né? Você economiza sal grosso, você só vai enrolando as mantas ali nela. A estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal. Parou, uma estátua. Irmãos, olha só, uma estátua. O que é estátua? Estátua não anda, estátua não tem vida. Estátua nem vai para frente, nem vai para trás. Estátua fica parado. Às vezes nós nos questionamos, Senhor, a minha vida está parada. Nem vai, nem vem. Às vezes nós estamos assim, como uma estátua de sal. E se estamos assim, parados, nem vai e nem vem, pode ser, meus irmãos, porque estamos em desacordo com a palavra do Senhor em alguma área da nossa vida. A palavra, ela é espada, ela é tudo nós precisamos, é a misericórdia de Deus na nossa vida. Mas há algumas áreas da sua vida que parece que há estátua de sal na sua vida. Sabe que está ali. E ela só ficou ali como estátua porque ela desobedeceu uma direção. E ficou parada. Enquanto Ló e as suas filhas, o que aconteceu? Continuaram andando. Enquanto uns continuam andando para o lugar, por mais que é pequeno, por mais que é insignificante, mas tem refúgio, cuidado, proteção, salvação. Por mais que alguns estão caminhando para lá, outros nem vão embora, mas ficam parados no caminho. E é isso que aconteceu. A mulher de Ló ficou ali parada. E a sua família foi. E a palavra do Senhor fala então que ela só ficou parada porque ela olhou para trás. E no versículo 24 diz aqui então:
da parte do Senhor, o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E destruiu aquela cidade. Aonde o pecado, aonde a desobediência, aonde o lixo do nosso pecado, do coração do homem ali borbulhava, reinava naquele lugar, foi destruído. Meus irmãos, a palavra de Deus fala, Jesus ele nos ensina lá nos evangelhos, que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Não é isso que ele nos ensina, meus irmãos? Nós não podemos ser como uma mulher de Ló, que olha para trás. Sei lá, a Bíblia não fala qual o motivo que ela olhou para trás. Se eu perguntar para cada um aqui, cada um vai falar alguma coisa. Será que ela ficou com saudade da casa dela? Né? Será que ela ficou com saudade, sei lá, do trabalho dela? Mas Sodoma e Gomorra tinha um parque, um laguinho, uma praia, um parque de diversão tão bonito. Ela olhou, mas eu vou lá para Zoar, olha lá Sodoma e Gomorra, que badalado que é lá. Eu vou para lá, não sei, é N coisas que nós podemos falar, o porquê ela olhou para trás. Mas a pergunta não é para a mulher do Ló, a pergunta é para nós. Por que estamos olhando para trás? O que nos faz olhar para trás? Se eu olho para trás, eu coloco a mão no arado, eu não posso olhar para trás. Assim como a mesma direção que Jesus dá nos evangelhos, é a mesma direção que Deus dá para a família de Ló, para serem salvos da destruição. Para serem salvos do fogo, do enxofre. Eles não poderiam olhar para trás. Eles não poderiam... outra coisa interessante, irmãos, que ele fala que, olha, vocês não olham para trás e não param. Não param. Não param para conversar. Não param por nada. Dá para imaginar? Vou colocar aqui o irmão João e a irmã Cleusa. Irmão João e a irmã Cleusa estão andando, caminhando, e aí de repente a irmã Cleusa, misericórdia, viu, irmã Cleusa? Mas dá um exemplo, né? Dá um piripaque na irmã, a irmã papum, cai lá no chão, o irmão João tá vendo ela no chão, e mas Cleusa, eu tenho que ir, Cleusa, eu não posso parar, Cleusa. A Bíblia não fala, mas como que ficou o coração desse Ló, vendo a mulher ali? Quando eu era pequeno, tinha uma brincadeira na escola que chamava mandrake, né? Que você tinha que ficar assim, aí se você não fizesse assim, você virava estátua, né? Aí tinha que ficar estátua. Como que ficou o coração do Ló, vendo a sua mulher parada pelo caminho e ele tendo que prosseguir? Como que ficou o coração das filhas de Ló, vendo a mãe ali parada no meio do caminho e elas tendo que prosseguir, senão iam ficar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não pare. Não olhe para trás. O fogo consumiu Sodoma e Gomorra e a Abraão. O interessante, irmãos, quando você lê aqui no capítulo 19, é tão interessante ver que o fogo do céu desceu para destruir aquilo ali. Sabe quando? Não foi no meio do caminho, mas foi quando eles chegaram na cidade de Zoar, que era um lugar pequeno, insignificante, mas um lugar de refúgio. Quando eles colocaram o pé em Zoar, o fogo do alto desceu e consumiu. Não é a mesma coisa que aconteceu com a família de Noé? Quando fechou a arca, quando fechou a porta, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou mais. A mesma coisa. Aí o dilúvio veio. E a mesma coisa aqui. Até enquanto eles não chegaram no lugar de refúgio, o fogo, a destruição naquele lugar não veio. Irmãos,
que não possamos olhar para trás. Aquele que olha, que põe a mão no arado. O que é o arado? É caminhar com Jesus. Não pode olhar para trás. A mulher do Ló olhou para trás. Nós estamos aqui, irmãos, em meio a uma Sodoma e Gomorra. E lá, na carta de Pedro, a palavra de Deus fala que esse mundo, uma vez foi destruído esse mundo, de que maneira, irmãos? Como? Água. Dilúvio, não foi? E aí, lá na carta de Pedro, fala que Deus vai destruir o mundo de novo, de que maneira, irmãos? Como? Fogo. Coincidência isso aqui. Os irmãos acham que é coincidência isso? Ou não é um alerta, um aviso que a Sodoma e Gomorra nós já vivemos? Isso é nítido. Quando nós chegarmos na nossa Zoar, quando estivermos na nossa Zoar, tudo isso aqui vai ser destruído com fogo. Se você não quiser, se você for como os genros de Ló, esse Ló está de brincadeira comigo, vai cair fogo do céu. O povo do Noé também acharam que era brincadeira. Você está de brincadeira, vai cair água do céu. E os genros de Ló achavam que também ele estava brincando. O do dilúvio acharam que estavam brincando. Esse negócio de salvação, esse negócio de destruição. Poucos foram salvos, muitos destruídos. O Sodoma e Gomorra lá acharam, os genros achavam que estava brincando. Muitos destruídos e poucos salvos. 3 só. E nós estamos como esses 2 homens que chegaram na casa de Ló para falar: o mundo vai acabar em fogo. Deus vai entrar com providência e vai fazer justiça com a impiedade, com a maldade, com o pecado dos seres humanos. E muitas pessoas acham que estamos brincando. Mas quando chegarmos na nossa Zoar, o fogo cai. Nada é pura coincidência, mas um alerta. Meu irmão, minha irmã, não olhe para trás. Meu irmão, minha irmã, ouça quando Deus envia pessoas para te alertar de uma destruição futura. É Deus que está enviando. E quando aqueles ouvem, os que ouviram se deram bem. Os que não ouviram se deram mal. Que nesse mês da família possamos refletir, irmãos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre nós. Sobre nós. O Ló não podia parar para ajudar a esposa. As filhas não podiam parar e ajudar a esposa. A salvação é individual. Que você pense sobre você. Mas eu tenho que pensar sobre os meus filhos? É claro. Mas eu tenho que pensar nos meus pais? É claro. Mas nós temos que pensar em nós também. A salvação é individual. A destruição é individual. A salvação é individual. No dia do juízo final, Deus não vai chamar pessoal que morava no bairro tal, vem aqui. Pessoal da família tal, vem aqui. Não, cada um vai ter um nome. Fulano, 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 vem cá. É pessoal. Vamos prestar conta com Deus. Que possamos ser como Ló. Mesmo errante, como nós, ouviu a direção de Deus. Mesmo errante, ouviu. A mulher já não ouviu. E depois que eles foram poupados, a misericórdia de Deus é tão grande, irmãos, que eles chegaram lá em Zoar
Eles continuaram errando. Você conhece crente que saiu do mundo? Olha que interessante. Tem pessoas que saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Ah, pastor, é a mesma coisa. Sair do mundo. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Tem pessoas que saem do mundo, vêm, né? Começam a caminhar com Cristo, mas parece que o mundo não saiu deles. Eram as filhas de como é que é o nome aí? Do Ló, né? Que eu estava falando. E as filhas do Ló. Elas saíram do Sodoma e Gomorra, mas o Sodoma e Gomorra não saíram delas. Lê o capítulo 20. Cenas para o próximo capítulo, né? Mas eu só vou dar uma dica. Sabe o que aconteceu? Eles chegaram lá no lugar do refúgio, no lugar do encontro, no lugar da proteção, no lugar da salvação. Elas falam assim, ô fulana, a Bíblia não fala o nome delas? Ô irmã, tudo bem? Tudo bem, irmã. E agora? Nós estamos aqui nessa cidadezinha, insignificante, pequenininha. Os nossos... como chama agora o termo que as meninas estão usando para namorado? Crush. É isso, obrigado. Os nossos crush ficaram lá na Sodoma, provavelmente agora torrados, né? Sem crush nós estamos. Só eu e você e eu aqui nessa Zoar. Essa Zoar é de brincadeira, olha, não tem nada aqui. E estamos aqui, só eu e você e eu. E agora? E os crush? Não tem ninguém aqui? Aí elas falaram assim, a mais velha falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente precisa de uma descendência. A gente precisa fazer uma descendência para o nosso pai. Então, vamos dar um vinho, aquele vinho que entorta as pernas mesmo, que o pai tem lá debaixo da pia. Vamos pegar aquele vinho lá e vamos dar para o pai. O pai bebe, ele fica meio alegrão. Aí nós temos relações com o nosso pai. E aí nós vamos ter filhos e aí a nossa descendência vai. Diferente de Abraão, de Sara e Agar, irmãos. Diferente. Olha só as coisas repetindo. Deus tem um jeito e nós temos um jeitinho. Repete isso aí. Deus tem um jeito e nós temos um jeitinho. É aquele jeitinho brasileiro. E aí elas fizeram isso. Embebedaram o pai. O pai mandou a manguaça, ficou bêbado. As filhas tiveram relacionamentos sexuais com o pai. Vocês estão entendendo que tem pessoas que saem do mundo? Eles saíram de Sodoma e Gomorra. Mas parece que o Sodoma e Gomorra não saíram de dentro delas. A ideia, o jeito, a prática, os jeitinhos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O Senhor nos tirou das trevas. E as trevas precisam sair de dentro de nós. O Senhor nos tirou do mundo. E o mundo precisa sair de dentro de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós somos Ló, errantes. Mas a gente ouve a palavra de Deus. E aí a gente acerta uma vez. E aí a gente erra outra. Mas que possamos pedir a misericórdia do Senhor. É ela que nós não somos consumidos. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Como é bom ver que o Senhor irá fazer justiça com aqueles, ó Deus, que brincam com a tua justiça. E como é bom, Senhor, ver que o Senhor tem misericórdia daqueles que também brincam com a sua justiça, mas acreditando na sua justiça. Obrigado, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude a não brincar com a tua justiça,
a se alegrar com a tua justiça e nos esforçar em viver a tua justiça. Oramos, clamamos por isso, ajuda-nos, Pai. Como nós cantamos, Abba, Pai, nos ajude, Senhor. Ajude esse meu irmão, minha irmã que está aqui também ouvindo essa palavra pela internet. Dê, Senhor, a direção, a tua bênção, a tua proteção. Prepara-nos, ó Deus, dia após dia, o nosso coração para ouvir a sua voz e obedecer e não olhar para trás e não sermos consumidos pela tua ira. Em nome de Jesus. Amém. Amado, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, e no domingo estaremos aí, os jovens também no sábado, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe grandemente, uma boa noite, um bom descanso para os irmãos.